Bruno. Pronto, estão todos me escutando agora? Então, eu estava dizendo o seguinte, o Bahia Meio Dia já chegou em sua telinha. Bom dia para todo mundo e que bom que você está aqui com a gente. Bem-vindo, bem-vinda. Está na hora de ficar muito bem informado. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Hoje é véspera de feriado, feriado da Proclamação da República. E vamos conferir os principais assuntos desta sexta-feira. Polícia Civil começa a ouvir os agentes do Sintrans que fizeram a ocorrência e o motorista do carro que atropelou o pequeno Levi Miguel, de 4 anos, e a mãe dele no último domingo na Avenida Gilenilda Alves, em Vitória da Conquista. Com o impacto, mãe e filho foram arremessados. Com esses depoimentos, a investigação vai avaliar se o condutor do veículo teve ou não culpa pelo acidente. O menino ficou internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem à tarde. 3 pessoas foram presas em Vitória da Conquista acusadas de fazerem parte de uma associação criminosa especializada em roubo de caminhões e roubo de cargas em rodovias. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na Bahia e em Goiás, também contra o grupo criminoso. Segundo a Polícia Civil, os bandidos praticavam os roubos durante a noite e levavam os veículos para uma oficina que funcionava como desmanche. Segundo a investigação da Polícia Civil, a quadrilha movimentou mais de 10 milhões de reais no último ano. O material, fruto do roubo e furto, era vendido inclusive em lojas da cidade. Domingo tem a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Às vésperas das provas, os candidatos tentam revisar as disciplinas mais temidas, como matemática e física. E tentam, claro, manter a calma também. 58 pessoas receberam ontem à noite o título de cidadão conquistense. Elas têm relevantes serviços prestados à Vitória da Conquista. A honraria é concedida pela Câmara de Vereadores. É um momento, sem dúvida, de grande emoção, né? Tem ainda os destaques do G1 Bahia e a previsão do tempo com Camila Oliveira. E no nosso Sextou com Música, o cantor e compositor Marcos Almeida. E a sua participação com a gente é pelo 7734239310. O seu assunto, o seu comentário também sobre os nossos assuntos, fique à vontade, se quiser pode mandar foto também. Beleza? O Bahia Meio Dia já está no ar, o seu jornal da hora do almoço. A Polícia Civil ouviu hoje de manhã o motorista do carro que atropelou o pequeno Levi Miguel, de 4 anos, e a mãe dele no último domingo na Avenida Gilenilda Alves, no bairro Alto da Boa Vista, em Vitória da Conquista. Mãe e filho foram arremessados com o impacto do carro. O menino ficou internado em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem à tarde. Era por volta de 3 da tarde de ontem quando a família recebeu a notícia. O pequeno Levi teve morte cerebral. Ele estava na UTI pediátrica do Hospital Geral de Vitória da Conquista, unidade para onde foi trazido pouco tempo depois do acidente, na noite do último domingo. O menino de 4 anos estava no colo da mãe quando foi atingido em cheio por um carro na Avenida Gilenilda Alves, no bairro Boa Vista. Com um impacto, mãe e filho foram lançados violentamente na pista. Camila Nunes, de 37 anos, chegou a ficar internada, mas recebeu alta na terça-feira. Já Levi recebeu cuidados intensivos, mas não resistiu aos ferimentos. A família decidiu doar os órgãos da criança e o processo está em andamento. O acidente gerou grande comoção na cidade. Investigadores da Polícia Civil começaram a trabalhar no caso nesta quinta-feira, a partir do registro do boletim de ocorrência pelo Sintrans. O inquérito aberto ontem tem prazo de 30 dias para ser concluído. Hoje pela manhã, o motorista do carro e agentes do Sintrans foram ouvidos aqui no Distrito Integrado de Segurança Pública. Com esses depoimentos, a investigação vai avaliar se o condutor do veículo teve ou não culpa pelo acidente. O que temos de concreto é que esse motorista ele não fugiu, a vítima ela não estava atravessando numa faixa de pedestre, não dá para inferir que aquele veículo estava em alta velocidade, ele parou, acionou o socorro, ficou lá com a polícia militar, ficou com o Sintrans, fez o teste de bafômetro, que não deu o valor mínimo para ser considerado crime, certo? Então ele foi autuado de forma
administrativa. O motorista do carro e o advogado não quiseram gravar entrevista. No depoimento, o condutor do veículo disse ao delegado que a iluminação no local estava ruim e chovia muito na hora do acidente. Ele afirmou ter prestado informações às autoridades de trânsito e disse também que acionou o SAMU 192. Agentes do Sintrans que atenderam a ocorrência na noite do acidente não foram autorizados a falar com nossa equipe. O delegado do caso conta que o veículo não foi apreendido. Verificaremos se haverá necessidade de alguma perícia no veículo. Estamos aguardando o laudo de necrópsia da criança que faleceu em decorrência dos ferimentos. E a partir principalmente das oitivas de hoje, veremos, vamos aferir se há necessidade de alguma perícia diferente. O Sintrans informou por meio de nota que a ocorrência foi registrada no local e posteriormente apresentada no DISEP dentro do prazo legal. Disse ainda que o motorista do carro não fugiu do local, não havendo qualquer enquadramento no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Disse também que o veículo foi liberado a um condutor habilitado que realizou o teste de alcoolemia, o teste do bafômetro, com resultado negativo. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que todas as ações adotadas seguiram rigorosamente os critérios legais, não havendo qualquer irregularidade por parte dos agentes. Nós perguntamos também à Prefeitura por que no momento que foi registrada a ocorrência, já que houve crime de trânsito, houve crime de trânsito, e o procedimento qual é? Levar o condutor envolvido e o veículo e apresentá-los à autoridade policial. E aí, dentro desses critérios de que não fugiu, de que prestou socorro, ficou no local, acionou o SAMU, o delegado de polícia decidir se libera ou não, A gente perguntou, já que esse é o procedimento que deve ser adotado quando há crime. E, nesse caso, houve um crime de trânsito. E a nota do Sintrans não responde a esse nosso questionamento sobre a falta de apresentação do condutor e do veículo à autoridade policial, já que houve um crime de trânsito, que, infelizmente, essa situação terminou aí de forma muito trágica. Todos nós estamos muito doloridos, condoídos com esse falecimento do Levi. E a gente manda aqui um abraço, os nossos sentimentos à mamãe, ao papai, a toda a família, a todos que ficaram muito, muito, muito abalados e muito sentidos, com essa morte. 11h56 subiu para 9 o número de mortos durante a operação de combate a duas facções criminosas em 3 cidades do Recôncavo Baiano. Imagens feitas pelas forças de segurança flagraram suspeitos armados escondidos na mata. Em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a população de 30 mil habitantes compartilha um sentimento de medo e de tristeza. A cidade símbolo do movimento de dependência do Brasil na Bahia tem enfrentado dias de apreensão. Infelizmente, com esses problemas, o turismo cai, o nosso próprios moradores da nossa cidade também fica aí assim, sem querer sair na rua. Seu Antônio tem um restaurante na cidade. Já são 2 dias sem movimento de clientes. Geralmente, o pessoal da zona rural vem para a cidade, para o banco, vem para correio. E com essa situação, o pessoal não quer sair de casa. O campus da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, está fechado. Atividades apenas remotas. São mais de 1.300 estudantes sem aulas presenciais. Nessa escola municipal, também não encontramos ninguém. Dona Rita assiste a tudo desolada. Eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Fico com muito medo mesmo. Viu? E agora com tantas mortes, nunca vi isso. Nunca. Está todo mundo triste. Todo mundo, Tem meus parentes que eu moro em Muritiba, eu não posso nem ir lá. Aqui desse lado está Cachoeira, do outro, São Félix. 2 cidades separadas pelo rio Paraguaçu, ligadas pela ponte Dom Pedro II e envolvidas em uma disputa entre facções criminosas rivais do tráfico de drogas que entraram em confronto na última terça-feira e tiraram o sossego de quem vive aqui. Por causa dos confrontos entre as facções Comando Vermelho e Bonde do Maluco, a Secretaria de Segurança Pública mantém um reforço do efetivo em Cachoeira, São Félix e Muritiba. Mais de 200 agentes participam da operação, com patrulhamento aéreo e por terra.
As imagens aéreas feitas pelas forças policiais e divulgadas nesta quinta-feira mostram homens armados em uma área de mata e fazendas próximas à barragem de Pedra do Cavalo. No flagrante, é possível vê-los caminhando pela vegetação e cruzando cercas. Segundo as investigações, o grupo seria da facção baiana Bonde do Maluco. Na mata, os policiais encontraram e desmontaram um acampamento usado pelos criminosos para se esconder. 5 suspeitos foram presos até agora. 9 morreram durante confrontos, de acordo com a polícia. É uma área que virou de disputa entre as facções, a partir de dissidências da facção que comandava aquela área toda, né? Havendo a dissidência de um dos elementos que levantaram a bandeira da facção do eixo do Sudeste. Então, a partir dali, começa a disputa entre eles pelo tráfico de drogas naquela região. A gente vem atuando firmemente, realizando periodicamente operações policiais pontuadas pela inteligência, né, orientadas pela inteligência, operações policiais que, acima de tudo, visam fazer a captura desses criminosos. A própria lideranças que atuavam ali já se encontram presas. Para esse especialista em segurança pública, o aumento da presença das organizações criminosas em cidades pequenas se deve a buscas das facções por novos pontos estratégicos. São áreas estratégicas porque você vai ter vias, você vai ter ruas, você vai ter estradas, você vai ter zonas de mata. Então isso permite, inclusive, um deslocamento e uma forma de você alcançar inúmeras áreas de maneira estratégica, porque você vai ter uma geolocalização muito bem colocada. Polícia faz operação contra a quadrilha de roubo de cargas. 3 pessoas foram presas em Vitória da Conquista. Todas as informações para você depois do intervalo. Agora, 12 horas e 1 minuto, Bahia Meio Dia volta já. A gente está bem no início do jornal. Já tem a primeira rodada de mensagens ali na tela. E eu estou esperando a sua. Ó, o telefone, é o zap para você mandar sua mensagem. 7734239310. Até já. BMD de volta, 12 horas e 3 minutos. Uma quadrilha especializada em roubos de caminhões e de cargas em rodovias é alvo de uma operação da Polícia Civil. 3 pessoas foram presas em Vitória da Conquista e mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na Bahia e também em Goiás. A Operação Heritage mobilizou 40 policiais civis nas primeiras horas desta sexta-feira. O objetivo? Desarticular uma organização criminosa especializada em roubar caminhões e cargas em rodovias. A Polícia Civil da Bahia já vinha investigando essa quadrilha, né, de roubo de cargas e caminhões pesados em rodovias do estado da Bahia e norte de Minas, né, e hoje culminou com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão e de prisão, né? Segundo as investigações, os criminosos atuavam sempre à noite. Os motoristas eram rendidos, mantidos reféns por um período, enquanto os caminhões tinham as placas trocadas e eram levados para a região entre Planalto e Vitória da Conquista. A quadrilha ela é composta por um núcleo financeiro, né? Um núcleo que coordena todas as ações, que está sediado aqui em Vitória da Conquista, e outra parte da quadrilha ela é composta de pessoas que operacionalizam, né? Que cometem os assaltos em rodovias, inclusive combatedores, né? Eles acompanham os veículos roubados com batedores e dopam os motoristas até o momento que eles possam dar destino para a carga e para os veículos roubados. Os veículos roubados eram levados a uma oficina às margens da BR-116, apontada como base de desmanche, adulteração e receptação. O local pertence ao homem considerado chefe do grupo, que tem passagem por roubo e adulteração de veículos. Segundo a investigação da Polícia Civil, a quadrilha movimentou mais de 10 milhões de reais no último ano. O material, fruto do roubo e furto, era vendido, inclusive, em lojas da cidade. Na verdade, eles desmancham, né, os veículos são desmanchados e revendidos por preços muito menores do que o mercado. Mandados de prisão foram cumpridos na Bahia e em Goiás. 10 integrantes já foram identificados e 3 pessoas acabaram presas na ação de hoje. Foram mandados cumpridos em Vitória da Conquista, onde está o núcleo central da quadrilha, mandados cumpridos em Tumiara, no estado de Goiás, e em Tapetinga.
São 3 pessoas, né, envolvidas com essa criminalidade e, inclusive, um dos locais, um dos presos, foi encontrado bastante droga, né, também está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu cabines e motores de caminhões, além de celulares e computadores que vão passar por perícia. Uma das buscas foi realizada em um condomínio de alto padrão em Vitória da Conquista. Essa não é a primeira vez que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Conquista encontra estruturas voltadas para a receptação de veículos de carga na região. Em setembro deste ano, a polícia apreendeu 3 homens em flagrante em um galpão na cidade de Poções, onde foram encontrados caminhões desmanchados e diversas cargas roubadas. Pessoal, essa que vai aparecer aí na tela agora, o nome dela é Osana da Silva Silos. Ela tem 47 anos, é natural de Jequié e está desaparecida desde o último sábado. Ela saiu de São Paulo, onde mora atualmente, com destino a Salvador, e manteve contato com o filho, ou com o irmão, melhor dizendo, no sábado de manhã, quando estava na rodoviária aqui de Vitória da Conquista. Ela ligou para o irmão, conversou e desde então não manteve mais contato e não atende a ligações e nem responde às mensagens, né? A família está muito preocupada, Osana usa medicamentos controlados, então a gente está mostrando a foto, né, com esse telefone de contato. Quem tiver alguma informação sobre Osana da Silva Silos, pode mandar uma mensagem para o irmão dela no zap que está aí na tela, o nome dele está aí também, ó. É um zap que é de São Paulo. É o WhatsApp, mas é número também para você que quiser ligar diretamente. Não quer mandar mensagem, quer ligar, tem alguma informação da Osana, o telefone é esse aí, ó. 11, que é o código de área lá de São Paulo, 9 15 13 57 45. Vou repetir, código de área 11 9 15 13 57 45. Então, quem tiver alguma notícia vai ajudar muito aí, que a família está muito angustiada. Deixa eu ver aqui o que é destaque em nosso site g1.com.br/Bahia. Empresário é preso suspeito de atuar como operador financeiro de facção criminosa na Bahia. Ele é suspeito de movimentar valores que ultrapassam 2,8 milhões de reais com empresas registradas no meio varejista de vestuário para uma facção criminosa que atua em Porto Seguro. Então tem essa operação, essa notícia aqui no nosso site G1 Bahia. Pai e filho são presos suspeitos de estupro coletivo contra uma mulher em região turística de Salvador. O crime aconteceu no dia 20 de outubro, num estacionamento abandonado na praia do Flamengo. E o terceiro assunto em destaque é o podcast de Camila Oliveira. Eu te explico. O assunto é o câncer de próstata, conscientização, prevenção, diagnóstico, avanço dos tratamentos e quebra de tabus. Ainda existe muito preconceito, né, quando se fala em câncer de próstata, principalmente preconceito contra o exame de toque, que é uma bobagem, né? A gente precisa abrir nossa cabeça e cuidar da nossa saúde para prevenir o câncer de próstata e fazer o diagnóstico com antecedência, né? O diagnóstico precoce, que quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais chances de cura o câncer tem. Então, está no podcast Eu Te Explico, você confere lá no G1. E a gente vai agora para Belém do Pará, com Gustavo Ferreira e Fátima Teles, com as notícias da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E já já a gente volta com outras notícias aqui da nossa região. Boa tarde, Nordeste! Estamos aqui mais uma vez falando ao vivo de Belém do Pará, a capital da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Desde o fim de semana passado, nós estamos aqui, Fátima Teles e eu, ouvindo e conversando com os nordestinos para saber o que eles trouxeram para cá, quais são os anseios, as necessidades e as expectativas para o futuro depois da conferência. Mas, diferentemente dos outros 4 dias, hoje nós estamos em um lugar diferente. Você percebeu pelas imagens. Nós não estamos no Parque da Cidade, que é o centro das decisões da COP. Esse aqui é o campus da Universidade Federal do Pará,
em Belém. Fátima Teles mostra agora o rio que dá nome ao bairro onde fica esse campus da UFPA, o bairro do Guamá. E a UFPA é a sede do evento paralelo mais importante desse período de COP30 aqui em Belém, que é a Cúpula dos Povos. Esse encontro, que deve reunir 30 mil pessoas, começou na quarta-feira, dia 12, vai até domingo, agora dia 16. Nós preparamos inclusive um mapa, vamos rodar aí, para você ter uma noção da distância entre o Parque da Cidade, onde nós estávamos nos últimos 4 dias, e o campus da UFPA aqui. Dá cerca de 6 quilômetros e um pouquinho. Então, o percurso é diferente, não foi transporte público, a gente conseguiu chegar de carro aqui. A entrada é gratuita para todo mundo que quiser participar. A expectativa, da organização, como eu disse, é de que até 30 mil pessoas passem aqui pela UFPA e acompanhem a programação da Cúpula dos Povos, que tem debates sobre territórios e soberania alimentar, reparação histórica e racismo ambiental, justiça climática e outros temas que levem em conta os povos originários, moradores de periferias e áreas de vulnerabilidade socioambiental. A cúpula foi aberta na quarta-feira com uma barqueata. A gente tem imagens, inclusive, aí dessa barqueata, que reuniu mais de 200 embarcações aqui pelo rio Guamá e também pela Baía do Guajará. A pauta principal foi a justiça climática, com foco nas populações ribeirinhas e também em outros povos originários, que são os mais afetados pelas mudanças do clima, que estão cada vez mais desenfreadas. 5 mil pessoas participaram, representando os 60 países que enviaram delegações para esse evento, a Cúpula dos Povos, ou Cumbre de los Pueblos, People Summit. A gente já ouviu aqui pessoas falando inglês, espanhol, línguas indígenas também. É muito interessante essa mistura que a gente está acompanhando desde que nós chegamos aqui. A Cúpula dos Povos reúne todos os públicos, inclusive o futuro do ativismo socioambiental. Aqui tem um espaço chamado Cúpula das Infâncias, que é voltado para crianças e adolescentes de todas as regiões do Brasil e também de outros países. Nós fomos lá agora há pouco, acompanhamos um pouco da programação e conversamos com a organização para explicar melhor para a gente o que é a Cúpula das Infâncias. Olha só. Aqui na Cúpula dos Povos existe esse espaço todo voltado para as crianças. É a Cúpula das Infâncias. Aqui ao meu lado, Débora Ribeiro, que representa o movimento República de Emaús, que organiza a Cúpula das Infâncias. Débora, qual é a importância desse espaço estratégico e político dentro da Cúpula dos Povos, que reúne o mundo inteiro para falar de clima, para falar do futuro, Quanto que é importante ouvir essas vozes? A gente não pode falar nem de presente nem de futuro sem as crianças e adolescentes, Então a gente precisa criar esse espaço para que elas falem, para que a voz delas reverbere. A gente não diz dar a voz às crianças porque elas já têm a voz, é fazer a voz delas reverberar. E esse momento é um momento de encontro das infâncias, das organizações que estão aqui, organizando a Cúpula das Infâncias, para falar de suas demandas, de suas questões, dos enfrentamentos da crise climática, que elas são as mais atingidas, As crianças, por exemplo, da área urbana, vivem um calor para ir para a escola, o desmatamento, a enchente das suas casas, as crianças ribeirinhas, o acesso à educação, o acesso a uma alimentação, que mesmo estando lá, como é que a gente está vivenciando, como é que essas crianças estão vivenciando isso? Então esse momento é delas trazerem essa vivência delas, de toda uma discussão que vem sendo feita do ano todo, para trazer para esse momento, para construir essa demanda, esse conhecimento coletivo deles e delas. E essas experiências são do Brasil inteiro e até de outros países também, As experiências ribeirinhas, das periferias urbanas, do semiárido, como é o caso do Nordeste, e tudo que as crianças disserem aqui vai parar numa declaração. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância também da Carta das Infâncias, que vai ser feita no final do evento aqui, o quanto que ela pode e deve reverberar entre os líderes do mundo inteiro. Pois é. Então, toda essa discussão que os meninos estão fazendo, Então, a gente faz de manhã esse encontro cultural, à tarde tem as oficinas, essas discussões dos meninos e meninas, e está sendo construída nesses dias essa carta. Essa carta é para fazer com que os líderes olhem para essa demanda, olhem para que as crianças e adolescentes estão exigindo, não é pedindo, é exigindo, para garantia da sua dignidade, da sua proteção, de um futuro com um ambiente sustentável, de dignidade, de qualidade. A garantia do futuro, do hoje e do amanhã está nos meninos e meninas, a gente precisa ouvi-los. E eles têm muita coisa para construir, muita coisa para falar. A Cúpula dos Povos reúne pessoas do mundo inteiro e claro que tem representantes do Nordeste. Por isso, a gente vai seguir acompanhando. E no próximo bloco tem informações sobre a prova do Enem, aqui pela região sudoeste. Eu aguardo a sua mensagem pelo 773423-9310. Primeira rodada
daqui a pouquinho na telinha 12h16. Até já. Deixa eu dar aqui as boas-vindas, né, a você que está com a gente desde o início do jornal, a quem chegou agora, está na hora de ficar muito bem informado e que bom que você está aqui com a gente. Um abraço virtual de agradecimento aí pela audiência, pelo carinho, pela parceria. Nós vamos até 13h com as notícias da nossa região, depois tem o Globo Esporte e que tenhamos aí um fim de semana bom, né, tranquilo, de paz e de notícias boas, não só aqui na telinha da TV, mas em sua vida também. Minha gente, domingo tem a segunda etapa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Às vésperas dessa segunda maratona de provas, os candidatos tentam revisar as disciplinas, aquelas que são mais temidas, como matemática e física, por exemplo, mas também dar uma relaxada, né, para manter a calma. Os alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Padre Luiz Palmeira vivem a expectativa do segundo domingo de provas do Enem. O sorrisão de vitória esconde o nervosismo. É meio tenso, né? Exatas é um pouco mais complicado, mas a gente está na expectativa, né? A gente estudou, a gente está estudando, se empenhando para conseguir passar, tirar uma boa nota. E exatas realmente mexem com o emocional dos estudantes. Uma dificuldade que Letícia carrega desde o ensino fundamental, mas com a ajuda dos professores, espera fazer uma boa prova. Enfatizou bastante questões do Enem com a gente, sempre trazendo essas problemáticas, sempre tentou ao máximo explicar, né, trazer uma explicação mais simplificada para nós com relação às matérias. E para diminuir essa fama que existe contra a área de exatas, os estudantes tiveram uma preparação que envolveu aulões e simulados. Procuramos ter essa preparação com eles ao longo de todo o ano e no mês de outubro e início de novembro nós intensificamos, né, com simulados, com aulões específicos, inclusive, para a resolução de questões, principalmente nessa área de ciências da natureza, exatas, que os meninos têm mais dificuldade, e não é só uma dificuldade em termos de conteúdo, também tem aquela dificuldade emocional, aquela questão de encarar a prova de matemática, encarar as questões de matemática. Então foi feito todo um trabalho, todo um esforço nesse sentido com os nossos estudantes. As provas do segundo dia do Enem vão ser aplicadas no próximo domingo, com 90 questões, sendo 45 de ciências da natureza, que inclui biologia, química e física, e 45 de matemática. O exame começa às 1h30 da tarde. E tem duração de 5 horas. Na região sudoeste, cerca de 68 mil candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. No cursinho Dandara dos Palmares, a preparação para o último dia de prova do Enem também segue firme. Muita leitura e foco total no aprendizado. A área que eu estou querendo é mais complicada para passar, né? Então tem que ter uma abrangência de conhecimentos. E os professores ajudaram muito desde o início do ano, porque o que a gente mais estuda aqui são os assuntos que mais caem no Enem. Então eu me sinto muito bem preparado, com uma base bem forte para a prova no dia de domingo. As aulas acontecem à noite na Escola Municipal Cláudio Manuel da Costa, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e professores voluntários. Mais de 4.500 alunos já passaram pelo projeto e cerca de 1.800 conseguiram ingressar na universidade. Esse é o sonho de Ravi, que busca cursar engenharia elétrica. Inclusive, a prova mais importante para mim passar no curso é essa prova de agora. Porque os pesos que precisa para passar no Enem, para esse curso, pesam mais para essas áreas de ciência, natureza e matemática. Está bem confiante? Estou bem confiante, graças a Deus. E nessa hora, a orientação da professora é fundamental. Uma conversa de muita química e dicas. Uma dica também que eu levo para os meus alunos é que eles decorem mesmo as fórmulas que são muito utilizadas em cálculos de concentração comum, né? Cálculos de concentração molar, as regrinhas, as famosas regrinhas de 3, né? Para que o aluno se sinta preparado, que é uma base fundamental aí para o desenvolvimento, né, das questões. Leia o comando, volte para o texto e assim você consegue, né, ter um direcionamento melhor nas respostas ali das questões do Enem. Anotou as dicas? Agora é fazer uma boa prova.
É isso, tranquilo, né? Como diz um amigo meu, cabeça de gelo, ou seja, fique tranquilo, leve água, né? Chegue mais cedo no local de prova para não chegar esbaforido, leve um lanchinho, né? Um chocolate e tal. Tente relaxar, respire fundo e a gente deseja que você faça uma boa prova. E você que vai fazer o Enem neste domingo, tem de ficar atento para os horários, né? É aquela coisa, não deixar para chegar em cima da hora, portão fechando e você correndo tentando entrar. Os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente 13h. Quem vai pegar o transporte público vai ter ônibus de graça em Vitória da Conquista e em Jequié também. Edson Nunes está lá na Cidade Sol e vai passar para a gente essas informações. Como é que vai funcionar o transporte público nesse domingo de Enem aí em Jequié? Edson, boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Estou falando ao vivo aqui da Praça Rui Barbosa, o centro de Jequié, para falar então das informações do Enem aqui da cidade, porque vai ter transporte público de graça para os estudantes. Foi assim no primeiro dia, no primeiro domingo de provas do Enem e também será no último dia de provas do Enem no próximo domingo, quando os candidatos vão fazer as provas aí de matemática, ciências da natureza, química, biologia e física. E quem sabe tirar uma boa nota para conseguir uma vaga na universidade. Então vai ter transporte gratuito. De acordo com a prefeitura, a medida é válida para todas as linhas que compõem o transporte público do município. A gratuidade será para todos os passageiros e não apenas para os estudantes que irão fazer as provas do Enem. A frota de veículos estará em operação desde as primeiras horas da manhã de domingo, garantindo uma ampla cobertura do transporte urbano, sendo que a gratuidade será válida de 11 da manhã às 7 da noite, período em que ocorre o maior fluxo de deslocamento para os locais de prova. A medida tem como objetivo assegurar que os candidatos cheguem com segurança, conforto e pontualidade, facilitando o acesso de todos os participantes do Enem. Além disso, o Suntran, o órgão que coordena o trânsito aqui em Jequié, reforça o apoio operacional com agentes de trânsito mobilizados nas vias próximas aos locais de aplicação de provas, garantindo maior organização e fluidez no tráfego durante todo o dia, no dia que acontece então a aplicação de provas do Enem. Aqui em Jequié são 6.000 inscritos, 6.000 candidatos inscritos aí para fazer as provas do Enem. São 12 locais de prova. Hoje está um dia ensolarado e a previsão para o domingo também não é diferente. Então deve ser um dia bastante quente como é hoje. Aqui está marcando atualmente 31 graus e a previsão no domingo é que a temperatura pode chegar a 32 e a 33 graus. Então, claro que todo mundo que mora aqui em Jequié já conhece o clima, sair com antecedência e também levar água para se hidratar, porque muito calor, é uma prova exaustiva, cansativa. Como você disse, Judson, os portões abrem às 12 e pontualmente fecham à 1 da tarde. As provas têm início às 1h30 e a duração é de 5 horas. Então, durante esse período é importante o candidato se hidratar, tomar bastante água. Então, essa é a orientação principal para os candidatos e, claro, consultar o local de prova para não ter nenhum transtorno, para não ser surpreendido na hora de sair para fazer a prova do Enem. Boa sorte para todos os candidatos. Daqui da Cidade Sol, eu volto aí no estúdio com você, Judson. Edson Nunes falando ao vivo direto de Jequié, na Praça Rui Barbosa, nesse calorão aí, né? O sol brilhando forte. E mais uma dica para o pessoal que vai fazer a prova do Enem em Jequié e nas cidades mais quentes também. Na hora de levar água, Edson, se tiver uma garrafinha daquela térmica, é interessante para manter a temperatura da água fria, né? Para ela não esquentar no meio da prova e você, de repente, está tendo de tomar água quente. Valeu, Nunes! Obrigado aí pela participação. Novembro é o mês mundial de conscientização do diabetes. E hoje, na Praça 9 de Novembro, em Vitória da Conquista, e também em outras cidades aqui da nossa região, está sendo realizada uma ação para informar e fazer exames para prevenir e tratar o diabetes. O objetivo é alertar as pessoas sobre o risco, né, ou os riscos dessa doença. Olá, boa tarde. Isso mesmo, essa ação de conscientização e prevenção está acontecendo aqui em Vitória da Conquista, na Praça 9 de Novembro, mas também em Jequié e Caetité. É um dia para o pessoal poder vir fazer a medição da glicemia, ter orientações. Muita gente nem sabe que tem diabetes. Eu estou aqui com a doutora Bianca, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. É um pouco dessas histórias, quando vocês encontram o pessoal, tem gente que nem sabe, não é isso, doutora? É verdade. Boa tarde a todos. Exatamente. Todo mês de novembro tem o dia de conscientização da diabetes.
E a gente faz isso todo ano para ter a oportunidade não só de conversar com os pacientes que são diabéticos, ver como é que está a glicemia, ver como é que está a pressão, como é que estão os exames, como é que está o controle. E também a gente orienta sobre como deve se comportar, como deve fazer a dieta, caminhadas. Então é um dia que a gente fala não só de diabetes, como de saúde. O pessoal está tendo um pouco desses cuidados aqui, podendo fazer exame. Sim, nós temos hoje podiatria, aferição de pressão, glicemia, orientações sobre cuidados com os pés. Aí depois eu converso com os pacientes, depois dos resultados e faço as orientações. É preciso um cuidado um pouco diferente e muita gente descuida inclusive com ferida. Com certeza, na verdade o que a gente está conversando aqui hoje é para evitar a ferida, né? Ter os cuidados com os pés, porque os diabéticos não têm sensibilidade nos pés, então o diabético ele pode pisar num prego e não sentir. Então aqui a gente orienta para como é que o diabético pode cuidar dos pés para não ter a ferida, mas que tendo a ferida a gente também tem como tratar e evitar a amputação. A gente está vendo ali, o senhor está tendo uns cuidados, está passando por esse cuidado mais específico ali com os pés, o que é bem interessante. A gente ouve direto, né? O cuidado com o pé diabético. Exatamente, cuidado com o pé diabético. É importante ser da podiatria, né? Que vem aí para um grande aliado e que as pessoas às vezes nem sabem que existe, que são aquelas pessoas especializadas em unhas dos pés. A avaliação da planta do pé, a gente está ali também fazendo pressão, vê a glicemia, orienta também todos os pacientes. Os resultados, né? A gente depende, se a pressão está alta, a gente orienta, vê se já toma alguma medicação, se tem que voltar no médico. E principalmente, a gente fala sobre a importância dos controles. O médico tem que ser seu amigo e você tem que ter regularidade, exercício físico, uma caminhadinha, qualquer coisa. Muitos pacientes têm dúvidas também em relação a que tipo de calçado usar. Então aqui hoje é para falar de saúde. Eu estou muito feliz com essa ação. E falando sobre cuidado, o pessoal está montando, Humberto vai mostrar para a gente, a questão da alimentação, que é muito importante, um cuidado muito específico, essa orientação vai ser passada aqui para o pessoal. Pode vir participar e é de graça. Pode vir participar, é de graça, de 9, a gente já começou aqui desde as 9 até as 3. Então se você está vendo agora, corre aqui que a gente consegue te atender. Tá certo, essas são as informações, tá todo mundo convidado, tanto aqui em Vitória da Conquista, Jequié e Caetité aqui na nossa região, mas também está acontecendo em outras cidades do estado. Eu volto ao estudo. Valeu, Luan. Obrigado a doutora Bianca também. Bora fazer aqui a primeira rodada de mensagens, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para Euclides Fernandes Dantas. Alô, Quedo, tá sempre ligado aí, obrigado pela audiência, aqui o Terence também. E mandar um abraço para a galera do Esplanada do Parque, lá na Laura Nunes, a turma que está trabalhando lá e não perde aqui o nosso telejornal. Abração para vocês também, valeu! Ana Cláudia, aqui é do povoado do Baixão, passando aqui para fazer uma denúncia. Estão envenenando gatos e cachorros. Acordei e encontrei o gato do meu filho morto envenenado. Informar a polícia, viu, Ana? Registrar a ocorrência, porque isso é crime e a polícia precisa identificar e investigar quem é que está fazendo isso. Márcia, minha indignação com a UPA. Cheguei lá, 9 da noite, às 3 da manhã, porque o médico, das 9 da noite até as 3 da manhã, porque o médico parou o atendimento meia-noite e foi dormir. Saí sem atendimento. Olha aí a Márcia reclamando lá da unidade de pronto atendimento aqui de Conquista. Não é isso, Márcia? Gabriele, sou moradora do bairro Cruzeiro e mais uma vez está faltando água em nossas torneiras. Isso atrapalha demais em nossos afazeres de casa. Cadê a Embasa? Olha aí, Embasa. Godofredo, te peço para parabenizar os alunos da escola Despertar, finalizando o projeto Despertar, Música e Inspirações. E essa foto aqui é inconfundível, né, minha gente? Rio de Contas, a igreja da Senhora Santana, lá em Rio de Contas, é a meninada ali reunida. Que legal, abraço, Godofredo. Edivaldo, Judson, pede para a Embasa vir aqui na Rua A, com o caminho 8, na Urbis 2, ver essa situação do esgoto. O esgoto está jorrando aí. Isso incomoda demais e faz mal para a saúde, né? Edivaldo, tá aí então o alerta para a Embasa. Daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. Amanhã vai ser reinaugurada a Igreja de Evangelização Seguidores de Cristo. O culto vai ser na nova igreja que fica na Avenida Caetité, no bairro Patagônia. O grupo de louvor Arca do Senhor vai se apresentar no momento de fé e adoração. A pastora Fátima Gomes faz reflexões sobre o viver a fé. O pastor Almir e a pastora Jane conduzem esse novo momento da Igreja de Evangelização Seguidores de Cristo. O culto é amanhã às 7 horas da noite. Bora falar agora de tempo e temperatura. Estou com 3 imagens aqui, vai entrar ali daqui a pouco a terceira. Pois é, essa noite foi uma noite fria, né? Segue
as madrugadas com temperaturas baixas, principalmente em municípios mais altos aqui da nossa região. Vou começar com essa imagem aqui, ó. A gente está lá em Jequié, Praça Rui Barbosa. Você está vendo ali ao fundo a Catedral de Santo Antônio, essa bonita construção, né? Em estilo gótico aí da Cidade Sol. Tá fazendo calor na Cidade Sol. Olha aí, tá ventando também, né? O céu aberto, o sol brilhando forte na Praça Rui Barbosa, 31 graus a temperatura média em Jequié nesse momento. Agora a gente vem aqui para Vitória da Conquista, estamos na Praça Tancredo Neves, no centro, aqui em Conquista também. Olha aí o sol brilhando forte com a temperatura média em 26 graus e fechando aqui a rodada com a nossa imagem feita lá no alto da Serra do Periperi, a cidade ensolarada nesse momento. Bora ver aqui a previsão do tempo para Conquista e mais 3 cidades da nossa região. Aqui, hoje, a mínima deve ser de 17 graus, a máxima de 28 sem chuva. Outra cidade aqui na nossa previsão, Piripá, 19 a mínima, 29 a máxima. Sol, né? O sol brilhando aí entre nuvens também, sem chuva. Malhada que fica às margens do Velho Chico, está mais abafado lá em Malhada, está fazendo calor, 35 graus. A temperatura máxima hoje, a mínima em 21 também, sem chuva. Agora a umidade lá em Malhada está baixa, ó, 31% é baixa. E fechando com Rio de Contas, alô Rio de Contas aí na Chapada Diamantina, mínima de 18 graus, máxima de 29, também sem chuva e o sol brilhando entre nuvens. No próximo bloco tem a cerimônia de entrega do título de cidadão conquistense. Muito importante essa premiação por ser um reconhecimento àquelas pessoas que contribuem, né, para o desenvolvimento de Vitória da Conquista. 12h34, a gente volta já. Morreu nesta madrugada o ex-deputado estadual Everton Almeida, aos 84 anos. Mais conhecido por Tom Legal, o ex-deputado, que era natural de Barra do Choça, estava internado no hospital de Juazeiro, no norte do estado, por problemas cardíacos. O ex-deputado morava no município de Jeremoabo, mas exerceu cargos políticos em Jequié, em Salvador e outros municípios do estado. Tom Legal também exerceu a odontologia durante muito tempo, um dentista muito conhecido em Jequié. Ele deixa a esposa, 2 filhas e 2 netos. Segundo a família, o velório deve ser na Câmara de Vereadores de Jequié a partir das 6 horas da tarde de hoje. A família de Tom Legal, né, aos amigos, a toda a comunidade, o nosso abraço e os nossos sentimentos. 12h37, pessoal, quem está precisando de emprego ou de orientações sobre a elaboração de currículo ou técnica de entrevista, pode aproveitar o Fórum de Empregabilidade que está sendo realizado hoje até às 5 da tarde na Praça de Alimentação do Espaço Glauber Rocha, né, do Centro Cultural Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. Uma oportunidade para quem precisa se qualificar ou precisa trabalhar também. O mercado exige cada vez mais, né, minha gente, qualificação profissional, e essas oportunidades aí são imperdíveis para quem quer, né, quem busca essa qualificação profissional. A noite de ontem foi de homenagens a pessoas que não nasceram em Vitória da Conquista, mas fazem parte do desenvolvimento do município e têm a cidade no coração. Foi a entrega do título de cidadão conquistense, realizada pela Câmara de Vereadores no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O hino de Vitória da Conquista deu início à solenidade. Conquista, joia do sertão baiano, esperança ardente do Brasil. Diante da multidão que lotou o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, um a um homenageados receberam o título de cidadão conquistense. E aplausos. Neste momento passamos... Natural de Jucuruçu, Renata Gunes viu em Vitória da Conquista a oportunidade de empreender. Aqui trocou a advocacia pela confeitaria. Para ela, o título tem um significado especial. Eu que recentemente descobri que sou neta de conquistenses, então esse título vem reafirmar o amor que eu sempre tive por essa terra e também por representar uma classe, que é a classe da confeitaria. Então eu estou aqui recebendo esse título não só para Renata Gunes, mas para essa classe que eu defendo e tenho muito orgulho em pertencer. História parecida com a do produtor cultural Vitor Mariá. Vindo de Tapetinga, ele completou 10 anos na Joia do Sertão Baiano. Faz da cidade palco para a defesa de ritmos,
como o forró. Acredito a cultura como uma ferramenta educacional e cultural e de transformação. E hoje eu fico muito feliz em receber esse reconhecimento e viver nesse lugar maravilhoso que me acolheu tão bem. A lista teve ainda o empresário do setor imobiliário Marcos Andrade, nascido em Frei Paulo, Sergipe. Muita alegria para mim, nesse momento, estar recebendo esse título. Já me considero cidadão conquistense, né? E hoje só foi mais uma formalidade e é com muita alegria que recebo isso. E faço parte da história de Vitória da Conquista nesses últimos 16 anos, fazendo com que a cidade possa se transformar na verticalização. Ao todo, nesta quinta-feira, 58 pessoas receberam o título de cidadão conquistense. Todas elas têm algo em comum: relevantes serviços prestados à Vitória da Conquista, contribuição que impulsiona o progresso da cidade. A característica é indispensável para uma das mais altas honrarias concedidas pela Câmara Municipal. Essa sessão solene encerra uma semana de comemoração ao aniversário da cidade. E a Câmara de Vereadores concede esse título a 58 novos conquistenses, reconhecendo, na verdade, quem contribuiu com a Vitória da Conquista, quem escolheu Conquista para trabalhar, morar, constituir família e contribuir, de certa forma, com o crescimento e o desenvolvimento de nossa cidade. É um momento de alegria, né, para a cidade e também para as pessoas que estão sendo honradas com o título de cidadão conquistense, pessoas que vivem aqui em Vitória da Conquista, que são os conquistados por essa terra e que prestam um serviço, né, para essa cidade, que faz com que a Vitória da Conquista cresça, contribui para esse crescimento e hoje 58 pessoas passam a ter o título de cidadão conquistense. Então é uma honra para quem está recebendo, com certeza, e é uma alegria para a cidade, para nós conquistenses, recebermos mais essas 58 pessoas que tanto contribuem para a nossa terra. Parabéns, então, aos novos cidadãos e cidadãs conquistenses, né? Quem já viveu essa emoção sabe do que eu estou falando, né? Eu recebi o título de cidadão conquistense em 2019, realmente é uma alegria muito grande. Parabéns a todos que não nasceram aqui, mas têm muito orgulho de viver nessa terra e agora, né, recebendo aí esse título tão cheio de significado, tão importante. A 26ª edição do Grammy Latino aconteceu ontem em Las Vegas, lá nos States. A banda Baiana System ganhou um Grammy. O grupo foi premiado na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em língua portuguesa com o álbum O Mundo Dá Voltas. Essa banda é massa demais, né? Tocou no Festival de Inverno, olha aí, o Russo Passa Pulso e a galera da Baiana System. E a cantora baiana Lued Luna também foi uma das vencedoras do Grammy Latino. Lued venceu a categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e Música Afro-Portuguesa Brasileira com o álbum Um Mar para Cada Um. Parabéns também aí pela conquista, né? Olha, voz bonita e muitíssimo afinada. E a gente continua falando de música agora com o cantor e compositor Marcos Almeida. Ele foi vocalista da banda Palavra Antiga e agora está seguindo carreira solo. Marcos Almeida está em Vitória da Conquista com a turnê de Casa em Casa. Um formato bem interessante, bem legal. Vamos ao vivo com o repórter Gabriel Nascimento no nosso Sextou com Música, né, Gabi? Tem que ser ela mesmo, na babada. Oi, Judson. Boa tarde para você. Excelente sexta-feira para quem está conosco no Bahia Meio-Dia. E tudo aqui está ornando, viu? Porque falamos ao vivo da Praça Tancredo Neves, em Vitória da Conquista, ao lado do nosso entrevistado que gentilmente circula pelas ruas de Vitória da Conquista. Afinal de contas, esse projeto... A Mosquito quer participar também aqui da nossa conversa, é impossível. Esse projeto, o nome já é autoexplicativo, né? De Casa em Casa. Está passando aí por 16 cidades brasileiras, em 4 estados. Uma dessas cidades é a nossa joia do sertão baiano e funciona da seguinte forma. Um super fã recebe a visita de Marcos em casa e tem acesso a um show particular. De fato. Tudo bem? Bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Obrigado. De onde surgiu essa ideia e como tem sido essa experiência? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, esse lugar tão especial, ao som desses pássaros, esse ambiente tão agradável. E o de Casa em Casa, daqui a pouco vai virar de praça em praça, porque não está cabendo de gente dentro das casas. As casas que a gente a princípio imaginava receber 40, 50 pessoas, ontem aqui em Conquista, 150 pessoas. Então é isso, o anfitrião recebe a gente, abre a casa dele, a gente faz um processo de inscrição e aí a turma vai, é selecionada e vai. Nunca é revelado o endereço e só quem confirma a inscrição que recebe. E tudo isso faz
da apresentação ainda mais especial. O Muito sino especial. tocou, hora de ouvir música. Marcos Almeida ao vivo no Bahia Meio Dia. É lá de casa que eu ganho a estrada e vou o mundo inteiro. Dentro como eu canto, vou e volto pra lá. É lá de casa que eu ganho a estrada e corro o mundo inteiro. Eu tento, tombo, ergo, canto, luto, vou e volto. Eu tento, tombo, ergo, canto, luto, vou e volto pra lá. Bom demais. Marcos, para essa apresentação mais intimista, como é que vocês fazem a construção do repertório? Eu sei que o repertório é bem eclético, mas tem algumas preferências. Cara, vou até tirar esse óculos aqui pra te enxergar melhor. Fica à aqui, vontade. pelo amor de Deus. Que tá em casa. Tá debaixo da sombra aqui. Deixa eu passar aqui pro Gabriel. Obrigado. Cara, o repertório, eu nunca revelo o repertório, porque eu não sei o que eu vou tocar até pisar lá na casa, né? Então acontece essa mágica mesmo de perceber aquele contexto, né? Os olhinhos ali das pessoas e vai muito no vento. Né? Eu sou dessa escola do vento, o vento sopra e você vai. Então eu toco canções lá do início da minha carreira, na época do Palavra Antiga ainda, toco coisas recentes do último álbum. Ontem eu estava esquecendo de tocar coisas do álbum novo, aí levantou uma menina, Gabi, ela de 5 aninhos assim, falou assim: eu quero fazer uma pergunta, porque também tem esse momento assim de bate-papo, de troca de ideia. Não é exatamente um show, é uma espécie de sarau, de uma roda de violão, né? E aí ela virou e falou assim: eu queria saber, Marcos Almeida, por que você não tocou nenhuma música do álbum novo ainda? E aí eu toquei, obviamente, né, na hora. Então o repertório vai sendo construído também nessa troca, nessa conversa com o público que está ali, né? Muito bom. Você já... Deixa eu tirar esse microfone aqui por enquanto, para a gente conversar melhor. Ontem a apresentação foi aqui em Vitória da Conquista. Em qual bairro e como foi essa apresentação? Cara, foi do lado ali de um hospital muito importante ali, que agora eu não lembro mais. Eu posso falar agora o nome da casa, né? Que na verdade lá funciona um projeto, chama Casa da Vida. É uma casa muito importante aqui para vocês, né? Eu fiquei sabendo disso. Fica perto do Hospital Geral. Isso, Hospital Geral. E reconheci, pude ver o testemunho ali de várias pessoas que estão ali sendo acolhidas ali nesse tempo, né, de dificuldade, né, de estar ali com um parente no hospital, e ali na Casa da Vida eles recebem todo o carinho, todo o afeto, fazem suas refeições, tem um lugar para dormir, tem tempo ali de partilha. Então foi nesse ambiente, nessa casa, no quintal ali, cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu já pude experimentar na minha vida. Fazer isso também depois de 10 anos só tocando em teatro, tem sido uma espécie de férias para mim, sabe? Assim, é um recreio, é um tempo muito agradável, cara. Muito bom. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui ao vivo no Bahia Meio Dia? Bora. Eu soube que o nosso microfone ele estava com um pouquinho de interferência, mas eu acredito que a gente consegue captar. Será que vai? Vamos lá. Então bora lá. Vou fazer a que a Gabi pediu para mim ontem. Quem saberia as coordenadas mais certeiras do seu peito? Conheço bem a sua rua, mas não sei seu endereço. Você se mostra tão aberta, mas se fecha atrás desse sorriso. A nossa vida, amor, seria outra se a gente se pusesse além dos medos. A nossa vida, amor, seria outra se fosse assim do fim até o começo.
Bom demais para começar aí o seu final de semana de uma forma tranquila, reflexiva, sempre especial. Marcos Almeida, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bahia Meio Dia. Espero que você volte mais vezes, não apenas aqui no nosso jornal, mas a Vitória da Conquista. Eu sei que a partir de agora a programação continua extensa, né? Pegou um pouquinho aqui, trocou essas experiências. Quais serão as próximas cidades? Cara, vamos para Itabuna, Ilhéus, depois Porto Seguro. Aí a gente avança no Espírito Santo, Linhares, Vitória, Cachoeiro, depois Campos, Niterói, vai embora. Muito bom. Bom, vou devolver para Judson, mas claro, com mais Marcos Almeida aqui no Bahia Meio Dia. Bora lá. Obrigado, gente. Sou brasileiro, desses guerreiros. Não largo o timoneiro, no mar eu sou ligeiro. Pronto pra lutar, fazer um nome, crescer, brilhar. Marcos Almeida, que massa, viu, Gabriel? A gente fazendo o nosso Sextou com Música em grande estilo aqui no Bahia Meio Dia. A gente volta com ele para terminar o jornal daqui a pouco. Fica aí o Marcos Almeida cantando lá na Praça Tancredo Neves. Eu ia falar Rui Barbosa. Barbosa é Jequié. Praça Tancredo Neves aqui em Vitória da Conquista. Muito bem, vamos falar da nossa campanha Natal do Bem. Você pode participar e ajudar a fazer uma criança muito mais feliz nesse final de ano, né? Doando um presente, um brinquedo, uma roupinha, enfim, fique à vontade para você participar com a gente, né? A árvore está aqui no estúdio, é o símbolo da nossa campanha, a campanha Natal do Bem. A gente segue arrecadando os brinquedos, os presentes, e no próximo dia 13, na Avenida Olívia Flores, lá no posto da Polícia Militar, a gente vai fazer o dia D, né? Com o Bahia Meio Dia sendo apresentado ao vivo para a gente coroar a nossa campanha, e a nossa meta é ultrapassar os 12 mil brinquedos que foram recolhidos no ano passado. As mensagens aqui estão abertas, mas eu vou mostrar aqui os pontos onde você pode fazer a sua doação na campanha Natal do Bem. Olha aqui, na sede da TV Sudoeste, Rua dos Fonsecas, número 143, no centro da cidade. Doação também pode ser feita na PEL Construtora, na Avenida Bartolomeu de Guzmão. Mais um ponto, HENET, na Avenida Olívia Flores, também é ponto de arrecadação. Boulevard Shopping, na Olívia Flores também, Boulevard todo mundo sabe onde é, né? Ali na UESB, Olívia caminho para a UESB. Diamantina Veículos, Avenida Presidente Dutra, pertinho da estação rodoviária. Presidente Dutra é a Avenida Integração. Na Câmara de Vereadores, que fica no centro da cidade, na Rua Coronel Bugé. E também na FAINOR, Faculdade Independente do Nordeste, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, e em todas as unidades da Polícia Militar. A Polícia Militar é uma grande parceira da campanha Natal do Bem, a Patrulha Solidária, e você pode fazer a sua doação em Vitória da Conquista, Brumado, Poções, Cândido Sales e Livramento de Nossa Senhora. Maravilha, estou esperando então a sua participação com a gente na campanha Natal do Bem. O dia D vai ser dia 13 na Avenida Olívia Flores, das 8 às 2 da tarde. E a partir do meio-dia, depois do Panela de Bairro, a gente vai apresentar o Bahia Meio Dia ao vivo lá direto da Olívia Flores. Tem um QR Code ali na tela também, abre aí, Zay. O touch aí na tela, o pessoal pode apontar a câmera do celular para esse QR Code que está no cantinho aí, ó. E você tem outras informações sobre a nossa campanha Natal do Bem. Pronto, as últimas mensagens agora. Oi, Judson, pergunta Marcos aí se ele quer tocar aqui na minha casa. Tem café e bolo. Ai, que legal, Luísa. Olha, falando aí do Marcos Almeida, que está com esse projeto, né, de tocar na casa de um fã. Pois é, Luísa, ele está lá com o Gabriel na Praça Tancredo Neves. Gabriel vai transmitir aí a sua mensagem com café e bolo. Eu vou também, viu? Adoro. Beijo para você, obrigado. Ana Paula, hoje é o dia todo dele, do comandante Silvio Nolasco, grande Silvão. Quero desejar o melhor de Deus na sua vida, meu amor, que você continue a ser esse ser humano incrível, do coração enorme. Olha aí, Silvio Nolasco, nosso colega, cinegrafista, repórter cinematográfico aqui da TV Sudoeste, recebendo os parabéns da Ana Paula e de todos nós. Silvão, vou dar um abraço pessoalmente, mas vai também aquele abraço virtual com desejo de felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe. Parabéns, comemore esse dia com sua família, seus amigos, né? Seus colegas também. Júlia, olá, Judson, sou do povoado do Salobro. Olha aí, minha princesinha já malinando na árvore de Natal. Manda beijos e abraços para ela. O nome dela é Alice. Ó, a Alice já está arrumando aí a árvore de Natal.
Beijos para você, Alice, nossa telespectadora mirim. Valeu, Júlia. Bahia Meio Dia Kids de Natal também. Danilo, boa tarde, Judson. Manda um alô para nós aí. Eu, Eric e Felipe estamos aqui no Parque Logístico. Alô, galera, parou para almoçar aí no Parque Logístico. Um abraço para o Danilo, o Eric e o Felipe também. Bom almoço. Marcos Antônio, boa tarde, Judson. Moro aqui no centro de Brumado e tem quase 3 meses que solicitei à prefeitura uma troca de lâmpada na rua Joaquim Oliveira Nunes e até agora nada feita. Então, novamente a sua solicitação, Marcos. Kátia, olá, Judson. Começa hoje o novenário ao Sagrado Coração de Jesus. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Urbis 2. Divulga para nós. Deus abençoe. Amém, Kátia. Pronto, tá feita a divulgação. Um abraço aí para todos os católicos. Judson, hoje tem a missa de posse de nosso novo pároco no Seminário de Fátima, nos Capuchinhos. É o Frei Gleiser Campinho Dias Passos. Tá feito então, Marcelo, o convite então para a missa de posse canônica. José Roberto, Judson, sou de São Paulo, passei lá na Lagoa das Bateias e os motoristas estão transitando com seus veículos em alta velocidade. Eita, o pessoal está correndo lá nas Bateias, tem de obedecer o limite, né? Maria Lúcia, bom dia, Judson, sou de Itapetinga, mostrando a aula de hip hop na instituição IPAME, ou IPAM, né? É IPAM, né? Não é isso, Maria? As crianças amam a aula do professor Dilcinho. Um abraço para a criançada aí do IPAM, para o professor Dilcinho também. Lau, nós, moradores das ruas Santa Marta e Alvino Souza, na cidade de Caetanos, vivemos denunciando um bar que está abrindo às 6 da tarde até às 5 da manhã, com som alto, gritarias e brigas constantes. Não pode, tem de respeitar o descanso, a lei do silêncio. Cassiano, no dia 22 de novembro, vai acontecer o Campeonato Besourinho em Vitória da Conquista. Quero convidar todos os alunos da capoeira para participar desse belíssimo evento. Pronto, Cassiano, tá feito o convite. Maria Cecília, boa tarde. Lamentável esse acidente com o pequeno Levi. Meus sentimentos ao pai e à mãe. Que Deus conforte os corações dessa família. Amém, Maria. Muito triste, né? Marli, ó, tem desenho aqui do apresentador do jornal. Moro no bairro Vila Elisa, em Vitória da Conquista. Esse desenho é do meu filho Kevin, né? Meu filho Kevin fez para você. Ele vai ficar muito feliz se você mandar um abraço para ele. Kevin, adorei o desenho, guardo todos esses desenhos com muito carinho. Que massa, adorei ali a bancada, o monitor, o estúdio do Bahia Meio Dia. Abraço para você. Obrigado pelo carinho aí, pela audiência. Bahia Meio Dia Kids, que bomba aqui na telinha. Cíntia, Ju, tudo bem? Olha a perfeição do céu aqui no norte da Bavária. Hoje às 7h30 da manhã, com um friozinho de 1 grau e olha que nem chegamos no inverno. Olha aí, a Cíntia está lá na Alemanha assistindo a gente, mandando essa foto linda. Cíntia, com a sua foto direto da Bavária, a gente está terminando o Bahia Meio Dia. Amanhã tem Bahia Meio Dia, 12 horas em ponto. Antes tem o Panela de Bairro. Tá chegando agora o Globo Esporte. À noite tem o BATV. Excelente final de semana para todo mundo. A gente se fala na segunda-feira. Bora terminar com música. Sobe o som. Marcos Almeida. Tchau, pessoal. Até segunda. Ah, o Marcos vem aqui, né? Obrigado, gente. Deixa aqui um beijão aqui pra Luísa do Planalto. Quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que tá bom. Quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito do que tá bom. E o que é bom não pode ser mudado agora. É pra repartir, esparecer a memória assim, bem raramente bate.